Adultério espiritual. Consagração. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como eu disse no vídeo passado, hoje sábado, dia de consagração. A playlist já está na internet, só que os vídeos só vão ser liberados aos sábados. Hoje nós vamos falar sobre adultério espiritual. Sim, vamos falar sobre o paganismo que existe no nosso meio, graças aos deuses, que existiram desde antes da Babilônia e que são inseridos na nossa cultura, nas culturas de todos os países de formas diferentes e às vezes inocentes. Muitas pessoas acabam adorando esses deuses e nós que adoramos a um só temos que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha e acabar caindo em adultério espiritual. Vou falar aí para vocês o significado de paganismo e daqui a pouco a gente volta. Significado: religião em que se cultuam muitos deuses. Etnicismo, gentilismo, politeísmo. Viram? O nosso Criador, até hoje, óbvio, ele odeia as práticas pagãs. E nós que falamos que adoramos a um só, temos que tomar muito cuidado para não cair nessas práticas pagãs. Vamos ver lá no Antigo Testamento que isso tudo foi muito sério para aquele povo que adorou, muitas das vezes, a vários deuses diferentes, seguindo as tradições dos povos que estavam ao redor deles. Tá? Tem pessoas no nosso meio hoje que ignoram isso, eles sabem, mas ignoram, e tem pessoas que, por desconhecerem, acabam caindo nessas armadilhas. Por isso que nós estamos conversando sobre isso hoje. Para vocês verem como é sério essa questão para o Criador dos céus e da terra, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Se você ler o livro de Jeremias, por exemplo, você vai ver a luta que foi para tentar eliminar do meio deles as práticas pagãs. Por isso, o povo estava sempre no cativeiro ou passando por situações terríveis por causa da ira do Criador. Porque o povo vivia adorando outros deuses, o Criador sempre precisava levantar uma pessoa fiel para advertir o povo. A vinda de Cristo, meu povo, foi, entre outras coisas, para nos aproximar do Criador. Não foi para nós negligenciarmos a salvação. Nós precisamos ter cuidado. Só para lembrar vocês, quando a Bíblia fala da ira do Criador dos céus e da terra que está por vir no final dos tempos, você vai ler algumas descrições que falam dessa ira. Essa ira recai sobre aqueles que adoram a vários deuses também. Ou seja, nós temos que tomar cuidado para não ser um deles, achando que estamos adorando a um e estamos adorando a vários. E é por isso também que eu não consigo entender de jeito nenhum por que as igrejas não pregam contra, porque elas não deixam as pessoas informadas a respeito de tudo isso, tá? Mas, enfim, nós cultuamos um só, o Criador dos céus e da terra. Porém, ao longo dos anos, ocorreram misturas do culto a alguns deuses em várias religiões. Inocentemente, muitos seguem rituais pagãos de adoração que, na verdade, olhamos como se fossem costumes culturais, que não têm importância, sem intenção de adorar outros deuses. Muitas pessoas dizem que você não deve olhar para essas coisas, caso contrário, você vai cair no legalismo. Mas como você pode adorar outros deuses e ainda assim se dizer fiel a um só? Aos povos pagãos, nós respeitamos eles, caso eles queiram adorar 2 deuses ou mais. Mas se você é monoteísta, ou seja, adora o Criador dos céus e da terra, por que você acharia que uma pessoa que oferece culto a 2 deuses continua sendo adorador de um só? Pense. Gente, isso é visto como adultério espiritual, independente do que nós achamos, tá? Porque para o Criador dos céus e da terra não existe um meio termo. Ou nós somos dele, ou nós não somos. Eu vou dar alguns nomes aqui de alguns descritos na Bíblia e que até hoje estão disfarçados ou não nas culturas atuais para você pesquisar. Tamuz, a rainha dos céus, o deus Sol. Se você pesquisar na mitologia,
você vai ver como a influência espiritual na cultura vem desde antes do nascimento de Cristo. O diabo já sabia que Cristo um dia ia nascer. A fim de confundir a humanidade antes mesmo do nascimento de Cristo, ele iniciou vários mitos em culturas diferentes que imitam o nascimento de Cristo, entre outras coisas que estavam para acontecer, incentivando a idolatria e, nos tempos atuais, as práticas pagãs em nosso meio, já que as histórias são parecidas. Nós não podemos esquecer que o diabo ele tinha um cargo muito grande antes da criação do homem, junto ao Criador dos céus e da terra. E embora o conhecimento dele acerca do futuro seja limitado, nós podemos dizer que ele conhece sim alguma coisa a respeito de alguma coisa do futuro, tá? Então o que acontece? Você for ver na mitologia, antes do nascimento de Cristo mesmo, ele inventou, o inimigo da nossa alma, ele inventou várias histórias em vários países diferentes, semelhantes ao nascimento de Cristo. Por isso, hoje é muito fácil ele misturar as histórias, tá? E colocar os deuses que ele criou para que ele seja adorado através desses deuses no nosso tempo, tá? Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia para não cair nessas armadilhas. O que deveria ser cultural, na verdade, às vezes são misturas de cultos pagãos. Pessoal, os deuses que eram cultuados desde a Babilônia são cultuados hoje em todas as nações. Eles mudam de forma, nome e às vezes mudam até de história para se adaptar àquela cultura e à época. Independente do país onde esses deuses estão, todos possuem significado espiritual. Vou dar um exemplo para vocês de como pode acontecer essa junção. Eu trouxe para vocês verem esse livro, tá? Eu não indico vocês comprarem ele. Eu estou mostrando para vocês como exemplo de como o mundo espiritual e outras religiões acabam se inserindo na nossa cultura, tá? Esse aqui é a Cultura Cívica Brasileira. Olhem aí. É esse livro aqui. Ele é muito antigo. Ele vai falar do folclore que está espalhado pelo Brasil. Aqui está o mapa do Brasil e várias figuras do folclore brasileiro. Saci Pererê, Iemanjá e nananana. Aqui eu vou ler para vocês um pedaço do que está escrito no livro, tá? Não vou falar nem a edição do livro, porque a intenção não é fazer vocês comprarem o livro, mas vocês entenderem como isso entra como tudo, os deuses antigos e atuais, eles entram na nossa cultura. Tem pessoas que falam que é só cultura, mas não é só cultural. Isso é espalhado em todos os países, não é só no Brasil. Vou ler aqui um pedaço para vocês. Ele está falando aqui agora sobre a mitologia afro-brasileira. No início da escravidão, os negros foram proibidos de praticar suas cerimônias, porque eram consideradas bárbaras. A fim de conseguirem a concordância dos brancos, eles deram os nomes de alguns santos aos orixás. Por exemplo, Xangô é São Jerônimo, Ixóssi é São Jorge. A intenção aqui é mostrar para vocês que essas coisas se misturam sim, a religião se mistura sim na nossa cultura, e várias outras coisas se misturam na nossa cultura, e nós temos que tomar cuidado para não cair em adultério espiritual, adorando outros deuses, achando que nós estamos fazendo o que é certo ou só seguindo uma modinha cultural. O Deus Sol, por exemplo, tem vários nomes e histórias se adaptando à época e à cultura. Veja como ele é odiado pelo nosso Criador. Ezequiel 6, 2 e 4. Filho do homem, vira o teu rosto contra os montes de Israel, profetiza contra eles. Os vossos altares serão totalmente destruídos, e as vossas colunas dedicadas ao Deus Sol serão todos aniquilados, e lançarei os vossos mortos na cara dos vossos ídolos.
até os dias de hoje, esse Deus é cultuado. O dia dele, por exemplo, é o domingo. Por isso que muitas pessoas se opõem ao decreto dominical, que teria como intenção fazer com que todas as nações guardassem o domingo, assim como o Criador mandou nós guardarmos o sábado. E para quem aí vai dizer que eu sou de alguma dessas igrejas que guarda o sábado, de alguma seita, não, gente. Eu nunca fui de nenhuma igreja e não sou de nenhuma igreja que guarda o sábado, tá? Mas eu guardo o sábado, tá? Independente da minha igreja guardar ou não, eu guardo o sábado. Mudando de assunto, agora eu vou dar um exemplo para vocês de um culto pagão dentro da Páscoa, que eu acho que vocês já sabem, mas vamos lá. Essa Páscoa, onde os ovos de Páscoa são dados de presente, onde os ovos são procurados, é a Páscoa da deusa Easte, é a deusa da fertilidade, que também muda de nome e forma conforme a cultura. Não tem nada a ver com a nossa Páscoa. Outro exemplo de culto pagão em nosso meio é o Natal. O Natal não é bíblico, apesar de falarem que é comemorado o nascimento de Cristo. Se eu não me engano, a única data que Cristo ordena que nós guardemos é a Páscoa. E foi na última Santa Ceia da Páscoa que ele ensinou uma nova forma de cearmos e ordenou que guardássemos aquele momento. Agora, se você procurar na Bíblia, não vai achar nem sequer uma festa com a palavra Natal. Mas se você procurar na mitologia, você vai achar como o dia do aniversário dos deuses, o dia de um deus, homenagem ao deus tal e etc. Entendeu a inversão? Essa felicidade toda que existe no Natal deveria ser na Páscoa, pelo menos para nós, e na data que foi estabelecida pelo Criador para celebrarmos a Páscoa, para não cairmos em armadilhas. No caso da Páscoa, do Natal e do decreto dominical, o que eles querem fazer e o que eles fizeram é a mesma coisa que eu mostrei para vocês nesse livrinho aqui, que já está caindo aos pedaços, tá? Nada mais nada menos do que inserir esses deuses e a adoração a esses deuses nas culturas, para que as pessoas adorem esses deuses, se voltem para esses deuses. Talvez você diga, Ângela, podíamos aproveitar o Natal, que é uma data que eles falam do nascimento de Cristo, para apresentar Cristo para eles. Que tal? Então, eu vou deixar um versículo bíblico aí para vocês verem se isso é válido ou não diante do Criador dos céus e da terra, porque mais do que a nossa opinião é o que ele diz que é. Deuteronômio 12. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estáis desalojando costumam adorar seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, despedaçai suas estelas, colunas sagradas e queimai seus postes à deusa Ácera. Triturai todos os ídolos e imagens dedicadas a seus demais deuses e eliminai por completo todos os nomes deles daqueles lugares. Vós, contudo, não adorareis a vosso Senhor do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Pessoal, nós não podemos entrar no espaço de ninguém e sair quebrando o que é dos outros, mas o que se diz respeito a nós, tá? A nossa terra, como está escrito, né? Na nossa terra, nós, na nossa vida, na nossa terra, nós temos que nos separar dessas coisas, ok? Se as pessoas querem fazer, é com elas, mas nós temos que tomar cuidado para não cair na armadilha e acabar adorando vários deuses e cair adultério espiritual e achar que tá tudo normal, que vai ser sempre tudo normal e que o Criador vai aceitar isso. Se eu não me engano, tem outros livros, mas eu sei que no livro de Isaías, que vai descrever a futura ira também do Criador,
ele fala muito contra os idólatras, contra aqueles que dizem adorar a ele, mas que adoram outros deuses, que com a boca adoram a ele, mas na prática adoram outros deuses, tá? Fala da ira dele sobre essas pessoas. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de não tem nada a ver, né? Para nós não sermos um daqueles que vamos ser achados como mentirosos naquele grande dia, tá bom? Eu deixo para vocês agora que a gente não pode terminar uma consagração sem palavra, uma palavra de reflexão, e logo após nós vamos orar para finalizar. Daniel 1, do 8 ao 15. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, o Eterno fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Vamos orar, irmãos? Meu Criador dos céus e da terra, nesses últimos dias, por nós ouvirmos de uma graça que às vezes ignora os seus valores e a separação que o Senhor sempre pediu de nós, nós ficamos apáticos e permitimos que aquilo que o Senhor abomina entre em nossas vidas como se fosse algo normal. Porque a maioria de nós fomos ensinados que é normal e não tem nada a ver. Porém, nós sabemos que a sua palavra diz que aqueles que adoram outros deuses são vistos como idólatras. Por isso, nós te pedimos que tenha misericórdia de nossas vidas e que a partir de agora abra os nossos olhos para as práticas pagãs que podemos estar fazendo que não te agrade. Em nome de Cristo. Amém. Gente, aqui hoje nós encerramos essa consagração. Eu espero que vocês tenham entendido a importância que é para o Criador dos céus e da terra adorar somente a Ele e a tomar cuidado para não levantarmos postes ídolos e adorarmos outros ídolos, mesmo que digam pra gente que não tem nada a ver, porque como você mesmo acabou de ver, tem tudo a ver. Até sábado que vem na próxima consagração. O reino de Cristo está próximo. Em breve, novos céus, nova terra.